Olá, seja muito bem-vindo a mais um Culto JAC. Nós vamos começar esse culto com uma oração, então eu convido que você abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada, Deus, porque nós temos a oportunidade, Pai, de prestar um culto ao Senhor dentro das nossas casas, Deus. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que o coração de cada um seja terra fértil para a Tua palavra que será pregada essa noite. Cuida também, Senhor, do nosso pregador, que ele seja, Senhor Deus, instrumento Teu, que ele pregue a Tua palavra, Deus, e o que vem diretamente do Teu coração, Senhor. Pai, recebe o nosso culto como aroma agradável a Ti, Senhor Deus. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Oi, meu nome é Isabelle e seja muito bem-vindo ao Momento Missionário aqui do JAC Online. Essa semana a gente vai estar falando do pastor Francisco José de Abreu, ou como a gente o conhece, pastor FJ e da família dele. Bom, ele e a esposa dele, Neilane, sempre tiveram muito contato com o mundo missionário. E por isso, eles começaram a fazer vários treinamentos pela região com jovens com uma missão para conhecer mais, para saber o que de fato seria ser um missionário. E Deus, a partir disso, veio sanando as dúvidas deles através da própria palavra dele em textos como Mateus do 28, do 18 ao 20, 2 Timóteo do 4, do 1 ao 5 e o livro de Atos, através de circunstâncias e também da paz no coração que eles sentiam. E por isso eles estão há 14 anos servindo ao Senhor, de tempo integral. E mais da metade desse tempo, eles estão servindo lá em Moçambique, na África, onde eles começaram evangelizando e discipulando pessoas. E hoje, eles já têm uma igreja implantada lá, pela qual eles servem e glorificam o nome de Deus. São uma igreja que está impactando pessoas e naquela comunidade, através de uma teologia saudável, de uma comunhão com os irmãos, de um discipulado e de uma vida devocional diária. E pela graça de Deus, eles já têm hoje uma liderança toda local formada e em breve vão estar ordenando o primeiro pastor local deles. E tudo isso a gente pode perceber que é porque eles estão firmados na pedra angular e apoiados na coluna da teologia bíblica, da escritura, de uma exegese, de uma pregação expositiva, de uma vida de oração com os irmãos, de evangelismos e missões. Eles são uma igreja o qual realizam vários projetos, como o projeto Esther, o projeto Jiu-Jitsu, o curso bíblico para casais, o projeto Teologia Expositiva, Reforço Escolar e o bacharel em Teologia Reformada, o qual, vale ressaltar, é uma extensão de um curso, de um seminário que a gente tem aqui no Brasil, lá do Instituto Batista da Graça Irresistível, o qual o pastor FJ é professor. E além disso tudo, o pastor FJ também leciona em um seminário da Igreja União Batista de Moçambique, ensinando a matéria de pregação expositiva. A esposa dele, a Neilane, também tem sido uma mãe, uma mulher e uma esposa exemplar, como o Tito 2 nos instrui, ensinando e discipulando mulheres e adolescentes. Sim, eles são uma igreja ativa, o qual entenderam qual é o seu papel, sendo eclesiásticos, teológicos e filantrópicos, visando sempre o reino de Deus e a exaltação dele. E é isso, eu espero que você tenha gostado, tanto quanto eu, de saber um pouquinho mais sobre eles. Essa música foi cantada no dialeto aqui de Maputo, que se chama Xangana, e é só o refrão de uma música que nós gostamos muito aqui na igreja, que quer dizer, a pessoa ela está pedindo para Jesus a ajudar a prosseguir, a andar nos seus caminhos. Olá, meus irmãos, essa é a família Vieira. Nós somos missionários aqui em Moçambique, África, e me fizeram a pergunta: como está a obra missionária em meio à pandemia? Eu quero dizer para vocês que em meio à pandemia, a comunidade Batista da Aliança aqui em Moçambique tem pregado o Evangelho, tem evangelizado pessoas. Nós estamos com a realização dos sermões por lives do Facebook
E na verdade nós não estamos parados, porque nem as pandemias da vida podem parar a pregação do Evangelho e impedir que a igreja continue triunfando. Então, irmãos, nossa grande alegria nesse final de semana que passou agora é que a gente pôde entregar 22 cestas básicas, onde 12 dessas 22 cestas básicas foram entregues para 12 famílias do Projeto Esther. E essas famílias foram não somente receberam comida física, mas também receberam o Evangelho. Ou seja, em meio à pandemia, a obra do Senhor ela não parou aqui na Comunidade Batista da Aliança. Então a família Vieira está muito feliz por poder fazer esse vídeo e prestar esse rápido relatório. Em meio às adversidades da vida, a nossa igreja aqui e a família Vieira segue avante pregando a palavra de Deus. E agora, pessoal, vamos dar um tchau lá pro Brasil? Tchau! Calma, ainda não acabou esse momento, tá legal? A gente vai fazer mais algumas coisinhas antes de ir pro culto, então relaxa aí. Primeiro, o Diego vai estar colocando aqui nos cards e aqui na tela números e e-mails para contato, caso você queira tirar dúvidas ou obter informações sobre o projeto Caminhar África, e também números de contas bancárias, caso você tenha sentido no seu coração o desejo de doar. Lembrando, o missionário não é só aquele que vai, mas aquele que ajuda a manter ele lá. E por último, para a gente encerrar com chave de ouro, a gente vai estar orando pelo pastor, pela família dele e pelos pedidos que eles têm. Tá legal? Então vamos lá, aos pedidos. Primeiro, pela saúde física, emocional e espiritual deles, tanto da família quanto da igreja e das pessoas daquela comunidade, pelo computador do pastor que queimou, e a gente sabe que essa ferramenta é muito importante, principalmente nesse momento atípico que a gente está vivendo. Pelo muro da igreja, porque vai custar muito, além da mão de obra, os materiais. Também pelo seminário que vai estar voltando agora, que o pastor vinha estar tendo êxito e discernimento ao ensinar a palavra de Deus, e que os que vão estar ali estejam aptos para atender com o coração querendo servir. E também por 20 cestas básicas, para eles estarem entregando na comunidade. E sexto, agradecendo pela família deles e por tudo que Deus está fazendo naquela comunidade. Não é para ficar de olho aberto, não é para passar o vídeo, é para orar, tá legal? Eu espero que você tenha anotado os pedidos. Lembrando, Deus está vendo, tá? Paizinho, Pai querido, eu quero te agradecer imensamente pela vida de cada um que está aqui e dessa família missionária, Pai, que o Senhor levantou, que o Senhor sustentou. Quero te pedir que o Senhor continue, Pai, protegendo-os, abençoando-os e trazendo, Pai, provisão para eles. Que o Senhor cuide da saúde emocional e espiritual e também da saúde física, Paizinho, e levantando pessoas para o ministério. Quero te pedir por esse computador, Pai, e por esse muro, porque sabemos que vão ter muitos custos, Pai, como viagens e como mão de obra e recursos. Então, Paizinho, levante pessoas que estejam dispostas a ajudar, pessoas que queiram patrocinar com recursos, para que tanto esse computador quanto esse muro glorifiquem ao seu nome. E por esse seminário que vai acontecer, que o Senhor venha estar abençoando do início ao fim, que esse seminário seja abençoador e que o Senhor venha, Pai, estar abrindo o coração de cada um e a mente para aprender e ter vontade de querer mais, dando discernimento para que o teu nome seja exaltado. E te pedir também, Pai, por essas cestas básicas, porque sabemos que o Senhor nunca deixa faltar, Pai. Te peço que o Senhor está trazendo provisão, Pai, em nome de Jesus. Amém. É ao que posso me apegar, pois tudo vai passar. Mas teu sorriso e o seu olhar permanecem o mesmo sobre mim.
tenho eu além de ti, e que certeza no amanhã, e que motiva pra sorrir. Se não for você, o que tenho eu além de ti, que segurança em meu ser, e que motiva pra existir. Se não for você, o que tenho eu, Deus meu. A terra vai passar e nada nela vai ficar. Todo ouro é abandonado e tesouro é esquecido. De que vale a minha riqueza na face da morte? Mas de mãos vazias e coração cheio, eu abro mão dos meus caminhos para andar em ti. O que tenho eu além de ti, e que certeza no amanhã, e que motiva pra sorrir. Se não for você, o que tenho eu além de ti, que segurança em meu ser, e que motiva pra existir. Se não for você, o que tenho eu além de ti, e que certeza no amanhã, e que motiva pra sorrir. Se não for você, o que tenho eu além de ti, que segurança em meu ser, e que motiva pra existir. Se não for você, o que tenho eu, Deus meu? Eu não tenho nada além de ti. Eu não tenho nada além de ti. Tu és a minha jornada, és o meu destino. Eu não tenho nada além de ti. Eu não tenho nada além de ti. Tu és a minha jornada, és o meu destino, oh Deus meu. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Amém? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo esse estudo aqui do livro de Atos, que tem sido realmente uma bênção. Muito bom estudar a fundo a Bíblia. Espero que esteja sendo uma bênção para vocês, o tanto quanto está sendo para mim e creio para todos os outros que estão, né, estudando, preparando essas pregações para vocês. Bem, sem mais delongas, hoje o nosso estudo vai estar baseado no capítulo 8 do livro de Atos, né? Então, já vai ligando aí, já vai abrindo a sua Bíblia, ligando a sua Bíblia e vai abrindo aí no capítulo 8. Nós vamos estudar essa noite ele todinho, tá? Mas para ser mais sucinto, para não, né, gastar muito tempo, eu tenho tendência de falar mais devagar, falar muito, ser meio prolixo, né, repetir as coisas
uma ou duas vezes. Então eu não vou ler primeiro todo o capítulo e depois vou explicar. A gente vai lendo alguns trechos, 1 ou 2 versículos, algum trecho, e logo em seguida já vou explicando, e no final eu faço as aplicações, ok? Então, para quem não lembra, né, se você olhar rapidinho aí um pouquinho acima do capítulo 8, aí você vai ver o finalzinho do capítulo 7 e já vai lembrar como que acabou o capítulo 7, né? O capítulo 7 acaba com Estevão sendo apedrejado, né? Ele foi acusado de blasfemar contra a lei do Senhor, então ele foi apedrejado. E o capítulo 8 já começa aí, logo no iniciozinho, na primeira parte do versículo 1, diz assim: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Lucas não se preocupa em esconder a personalidade de Paulo antes da conversão, né? Mostrar que Paulo antes da conversão era alguém que perseguiu a igreja mesmo e não tinha vergonha de esconder isso não. Para ele, naquele momento, era algo para se orgulhar, né? Depois da conversão ele vai ver que o que ele estava fazendo era errado. Mas Lucas, em outros momentos aqui do capítulo 8, vai mostrar o quanto que Paulo era ruim para a igreja, o quanto que Paulo queria destruir a igreja mesmo. Então, e Saulo estava ali então consentindo na morte de Estevão. E naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então nós vemos que logo depois da morte de de Estevão, né, desencadeou-se a primeira grande perseguição aos crentes de Jerusalém. Né? Já tinha outros pequenos momentos em que um ou outro foi preso e tal, mas uma perseguição generalizada, né, planejada, essa é a primeira vez que está acontecendo, né, com a igreja cristã. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Esse todos, a gente não precisa entender como literalmente, tá, irmãos? Não foi literalmente todos que foram dispersos, né? Foi a grande maioria. Aqui foi só um jeito, né, de falar de Lucas, tá? Mas não é literal. Mas um fato interessante aqui é que a gente vê que os perseguidores da igreja cristã, né, atacaram, não atacaram a liderança, né, pelo contrário, atacaram os liderados, né, deixaram a liderança em paz. Por que eles fizeram isso? Porque se eu fosse atacar um inimigo, o que eu ia querer fazer? Se eu tivesse a oportunidade de matar logo o líder, o chefão, eu mataria logo o chefão, né? Porque aí já acabaria com tudo. Mas por que eles não fizeram isso? Nessa época, tinha muito contrito entre o povo de Israel e os romanos, né? A guarda romana, o exército romano. Porque o povo de Israel queria ser livre de Roma, né? Então, Roma vivia pisando em ovos com Israel, com Jerusalém ali, com os judeus. E a última coisa que os romanos queriam era mais uma briga, né? Era mais um motim, era mais um levante contra Roma, né? Isso pegaria mal para os líderes ali do exército romano, né? O imperador romano iria, né, ficar muito bravo com os líderes ali de Roma, os líderes romanos que estavam ali em Jerusalém. Então, deixa eu tentar explicar aqui. Porque essa perseguição não foi apenas assim, beleza galera, vamos lá perseguir, né, os crentes e tal, vamos mandar todo mundo embora. Isso foi uma perseguição sistematizada, né? Foi algo planejado, foi algo pensado. E para isso acontecer, né, no versículo 3 fala que Saulo prendia as pessoas, enfim, invadiam as casas, prendiam as pessoas. Então para isso acontecer tinha que ter autorização do Sinédrio, né, dos líderes ali do templo, né, os sacerdotes, os escribas, enfim, a liderança ali do Sinédrio, e tinha que ter autorização também do exército romano, né? Nenhuma condenação de morte poderia acontecer sem que o exército romano, sem que, né, a liderança romana desse o aval. Então,
E por que então, né? Então Roma autorizou, né? O Sinédrio autorizou, mas então por que não foram direto nos apóstolos, né? Na liderança da igreja? Porque se eles fossem direto na liderança da igreja, todos os discípulos, né? Os seguidores de Jesus Cristo poderiam se rebelar, né? E criar um motim ali, criar uma guerra ali contra os romanos e contra os líderes, né, do Sinédrio, enfim, né? Então, o que eles pensaram? Vamos atacar os liderados, né, que eles vão fugir, e os líderes vão ficar sozinhos e não vão ter força para contra-atacar. Então, essa foi a ideia, tá? Vão atacar os liderados, que eles fogem, e os líderes ficam sozinhos e não têm força para contra-atacar, né? E então começa a perseguição e os crentes, né, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Essa palavra, essas duas cidades, né, vocês lembram lá de Atos 1:8, né, a grande comissão. Vamos abrir lá, vamos relembrar, né, essas palavras lá no contexto. Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, aqui a gente vê uma coisa interessante, né? A igreja estava em Jerusalém e estava só ali, não saiu. A ideia de Deus era evangelizar o mundo, né? Começando em Jerusalém, na Judéia e depois na Samaria, né? Mas eles ficaram ali. Embora, estudando aqui um pouco, eu vi um comentarista falando uma coisa que eu nunca tinha reparado, que em Atos 1:8, porque eu sempre escutei que a igreja desobedeceu, né? Que lá em Atos 1:8 Jesus deu a ordem para eles saírem e evangelizar a Judéia e a Samaria e tal. E, né, eu sempre entendi que Atos 1:8 era uma ordem, era uma ordenança. Embora no grego, no original, não tem nenhuma palavra imperativa ali, né, nessa ordem, né? Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Então, assim, Jesus está meio que só falando o que vai acontecer. Não está falando assim, e vocês deverão ser minhas testemunhas, ou vocês terão que ser, vocês terão que evangelizar. Não, só está falando, o Espírito Santo vai descer sobre vocês com poder e vocês serão, né, minhas testemunhas. Então, dá a entender que a igreja de Atos, a igreja em Jerusalém não estava tão errada assim, só estava esperando o momento, né, que eles entendessem que Deus estava dando um aval para eles saírem para evangelizar o mundo. E essa ordem veio, esse momento veio, né, de forma que com certeza eles não esperavam, né? E é assim que Deus age, né? Muitas vezes Deus age através do sofrimento. Tanto é que o título dessa pregação, desse estudo de hoje, a gente pode colocar assim como o poder do sofrimento, né? Porque o sofrimento tem poder, ele gera alguma coisa na gente, vai depender, a gente vai ver nas aplicações, que vai depender um pouco da gente. O resultado do sofrimento, né, se vai ser bom, se vai ser ruim, muitas vezes vai depender da nossa atitude. Então, Deus usou o sofrimento para cumprir Atos 1:8, né? Deus usou a perseguição ali, né, a dificuldade para cumprir Atos 1:8, né? E aí então eles saem, né? Eles são dispersos para a Judéia e Samaria. E versículo 2: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Desculpa, irmãos. Aqui a gente vê um contraste, né? Por que Lucas enfatiza, né, mostra aqui que teve alguns irmãos piedosos, alguns homens piedosos que sepultaram e fizeram grande lamentação por Estevão? Porque a lei judaica,
vigente naquela época, falava que quem era morto, né, condenado à morte por blasfemar contra Deus, né, contra a lei mosaica, ele não deveria ser lamentado, não deveria haver choro por ele, né? E então quando esses homens, né, piedosos o sepultaram e fizeram grande lamentação, era um ato meio de protesto, né? Era um ato deles mostrando para Jerusalém, falando, ó, nós não concordamos que ele foi um blasfemo contra a lei de Deus, né? Então por isso nós estamos chorando aqui. Nós vamos chorar a morte dele porque entendemos que ele não cometeu tal crime, que ele não foi culpado, que ele foi injustamente condenado, né? E então eles estavam chorando pela igreja de Cristo, de certa forma, né? Enquanto que Paulo, ou melhor, Saulo, né, Lucas coloca logo depois para fazer esse contraste. Então uns estão chorando, né, pela igreja de Cristo e Saulo, enquanto isso, está tentando destruir a igreja de Cristo. Mais uma vez aqui, então Lucas mostra o quanto que Saulo era ruim para a igreja de Cristo e ele não tem vergonha de mostrar isso. E depois ele vai mostrar a grande conversão, né, a mudança realmente ali de Saulo, né? Ok, então entramos aí no versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Por que Lucas provavelmente focou em Samaria? Ele poderia ter focado na Judéia. Mas por que ele focou em Samaria e em Filipe, né? Mas por que Samaria? Porque Samaria tinha um grande problema. Os judeus e samaritanos não se bicavam de jeito nenhum, né? Era como água e óleo, não se misturavam. O problema é que os samaritanos se consideravam como povo de Deus, né? Mas os judeus não reconheciam os samaritanos como povo de Deus. Por quê? A gente tem que voltar lá em 2 Reis, no capítulo 17, no versículo 24 ao 41, a gente vai ver a história de... Vocês lembram que Israel, depois da morte de Salomão, foi dividido em dois, né? Reino do Norte e Reino do Sul. Vocês lembram disso, né? Então, o Reino do Norte sempre foi pecador, sempre foi idólatra, nunca... Em alguns pequenos momentos ali, o rei do Reino do Norte fez o que Deus queria. Mas sempre foi idólatra, buscando adorar outros deuses, enfim. Então, o Reino do Norte foi destruído primeiro, antes do que o Reino do Sul, né, que é Judá. Então, ficou o Reino do Norte Israel, Reino do Sul Judá. Então, Israel, Reino do Norte, né, que era composto por 10 tribos, né, foi tomado pela Assíria, pelo Império Assírio, né? E lá em 2 Reis 17, 24 até o 41, nós vemos o jeito do Império Assírio de agir com aqueles povos que ele conquistava. Para evitar um motim, para evitar uma tentativa de rebelião, de libertação, o que o imperador assírio fazia? Conquistava um povo, então ele conquistou Israel, o Reino do Norte. O que ele fez? Pegou a população do Reino do Norte e espalhou para o resto do império, né? Arrancou ali de Israel e foi, você vai morar lá no norte, você vai morar em tal cidade, você vai morar em tal país, papapá, e foi dividindo, pulverizando, né, o povo de Israel. E para a terra não ficar vazia, o que ele fez? Ele pegou o pessoal de outros impérios, outros países que ele tinha conquistado e trouxe para Israel, para morar. E aí cita, lá em 2 Reis, cita única e exclusivamente Samaria, a cidade de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, né? Então, ficou uma mistura, ficou os judeus que restou, né, que sobraram ali em Samaria, e vieram, então, a grande maioria, né, povo de fora, né, de vários países, várias culturas e tal. Então, misturou, coisa que a lei de Deus não permitia, casamento entre povos, né, não judeus, né, tinha que ser judeu com judeu. E ali, consequentemente, também veio, né, esses povos vieram com seus ídolos, né, com a sua idolatria. E aí virou uma bagunça,
né? Eles adoravam seus ídolos e adoravam também a Deus, né? Então, duas coisas aí que a lei de Deus abominava, né? A idolatria, né? E a miscigenação aí de povos. Então, o povo de Judá, né, o reino do sul que sobrou, o que eles fizeram? Eles não se bicavam, não se davam. Falaram, não, vocês não são um povo nosso, não mistura com a gente não, né? Tanto é que os judeus devotos mesmo, né, eles não pisavam na terra de Samaria. Não. Passou a divisa ali com a Samaria, eles voltavam, às vezes tinha que viajar. Se tivesse que passar, sair de Jerusalém e ir para o norte, mas se tivesse que passar por meio de Samaria, eles preferiam dar uma volta enorme para chegar lá, mas não passavam no meio de Samaria. A gente pode ver essa briga também lá em João 4,25, né, quando Jesus vai ter com a mulher samaritana, e principalmente o tapa na cara dos judeus foi a parábola, né, do bom samaritano, né? Então era mais ou menos assim, alguém chegando falando assim, ó, tinha um moribundo ali, aí passou um pastor mais famoso aqui do Brasil, o pastor mais santo, mais crente, olhou para o moribundo e pá, não deu bola, passou, deixou o moribundo lá. Passou o ministro de louvor aqui mais famoso do Brasil, aqui do mundo cristão, olhou para o moribundo e passou. Aí vem o macumbeiro e fez aquilo, e o macumbeiro fez aquilo que Deus queria que fizesse, né? O que Deus se agrada, né? Então é mais ou menos isso, né? É um tapa na cara quando Jesus elogiava os samaritanos. Então, ninguém queria ir para Samaria. Os apóstolos não queriam ir para Samaria, ninguém queria evangelizar Samaria. Então Deus, né, usa ali a perseguição para mandar quem? Filipe para Samaria, né? E quem que era Filipe? Filipe não era ninguém. Filipe era apenas um discípulo, né, dos apóstolos e que se converteu, né, enfim. E ele foi lá em Atos 6:3, ele foi um dos 7 escolhidos para servir as viúvas, que as viúvas estavam reclamando que não estava chegando comida para elas, estavam passando fome. E os apóstolos falaram, a gente não pode deixar de pregar a palavra para servir mesa, né, das viúvas, né? Mas esse é um trabalho tão importante que nós vamos escolher 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e de bom testemunho para servir as viúvas. E Filipe, né, Estevão e Filipe foram 2 desses 7 escolhidos. Então Filipe era alguém que era cheio do Espírito Santo e de sabedoria, né, e de bom testemunho. Mas ele não era ninguém famoso, ele não tinha prestígio nenhum, né, em Jerusalém, ou, enfim. Ele não era famoso, não era conhecido, né? Então, mas ele foi, né? Os que haviam sido, versículo 4, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então, os fugitivos iam pregando. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo, né? Então, versículo 6, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Então, Filipe, né, se colocou na brecha, foi lá. Não, a gente não sabe por qual motivo ele escolheu ir para Samaria, mas enfim, Deus usou um Zé Ninguém, Deus usou Filipe, né, para operar milagres, para chamar a atenção do povo samaritano. Versículo 9, a gente vai ver a história de um tal de Simão, feiticeiro ou mago, né? Diz assim, versículo 9, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua magia durante muito tempo. Então, a gente vê aqui
né, a gente conhece agora, Lucas apresenta o mago Simão, né, que se dizia alguém importante, era alguém que fazia feitiçarias, né, e o povo meio que idolatrava ele se achava o bombonzão, e enfim, né, ele era um grande feiticeiro ali que iludiu o povo ali de Samaria por algum tempo, né, mas Lucas coloca esses detalhes exatamente para contrastar com o que vai acontecer a seguir. Versículo 12. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então, nós vemos que quando o poder de Deus chega, né, em algum lugar, ninguém aguenta, né? Não existe feitiçaria, não existe poder maligno. Porque, irmãos, ele fazia feitiçaria mesmo, é coisa macabra mesmo, não é essa feitiçaria que a gente vê em filmes de Hollywood, essa feitiçaria branca, né, essa bruxaria branca, enfim, é uma coisa bonitinha, legal, um Harry Potter da vida, né? Enfim, não, era coisas demoníacas mesmo, né? Ele tinha poder demoníaco, né? Saibam disso que o diabo tem poder, tá? Não chega nem perto de Deus, tá? Deus está muito além, mas o diabo tem poder. O diabo e os demônios, né? E esse Simão, então, usava, né, o poder demoníaco para iludir esse povo. Mas quando Deus chega, quando Deus opera, né, chega naquela presença, em determinado lugar, a luz dele, a presença dele expulsa todo e qualquer demônio, nem mesmo Satanás tem poder contra ele, né? E ele se converte. Ele vê ali que o poder de Filipe é muito maior do que o dele e ele se converte, ele se rende ao poder de Filipe, né? Ao Deus, né, de Filipe, e é batizado. Com isso, no versículo 14, nós vemos que a notícia de que Samaria está sendo evangelizada e está acreditando em Jesus chega aos ouvidos dos apóstolos. Então, no versículo 14, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Pedro e João, nada mais nada menos do que os top, né? Do que a liderança da igreja lá em Jerusalém, né? Versículo 15. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, esse trecho serve para indicar, foi um sinal para os apóstolos de que Deus estava naquele trabalho, né? De que Deus estava realmente querendo salvar os samaritanos, né? Então, a descida do Espírito Santo nos samaritanos, o povo odiado pelos judeus, a descida do Espírito Santo sobre os samaritanos mostra que Deus amava eles, né? Deus amava o povo odiado pelos judeus. Então, aquilo que estava acontecendo era assim da vontade de Deus. E versículo 18. Então, vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Então, poxa, estava tão legal, né, vendo Simão, né, o feiticeiro, né, o adorador do diabo, se converter, se render a Deus, a Jesus Cristo, ser batizado,
né? E andar ali, juntar ali com o Filipe, andar, né, ver ali, ver um Simão, estava tão legal ver um Simão admirado pelos milagres que Deus estava fazendo através de Filipe, né? Aí vem os apóstolos e oram, e o Espírito Santo de Deus é derramado sobre o povo de Samaria, aqueles que aceitaram Jesus, e Simão fica maravilhado com aquilo, né? Simão falou, nossa, que poder enorme, que poder tremendo. Só que aí a gente vê a intenção do coração do Simão. Aí ele, poxa, né, caiu no conceito, né? Pô, tava indo tão bem. Aí quando ele vê o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sendo derramado sobre o povo, né, de Samaria, ele deseja o que é errado, né? Ele deseja comprar o poder do Espírito Santo. E a resposta de Pedro é dura para ele, né? Vejo que você está cheio, no versículo 23, né? Vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Ou seja, para Pedro ele não se converteu ainda, né? E aí Simão, a resposta de Simão, então, no versículo 24, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Então, dá a entender que meio que Simão se arrependeu, mas não fica claro, né? Lucas não deixa claro se Simão se arrependeu, porque Lucas não fala mais nada de Simão. Parou aqui, a história de Simão acabou aqui. Tem alguma tradição, né, fora da Bíblia, né, que diz que Simão se tornou um perseguidor da igreja cristã, da igreja de Cristo, né? Ele ficou com tanta raiva ali e que ele começou a perseguir a igreja de Cristo. Então, mas a Bíblia, Lucas, né, acaba aqui, não fala mais nada de Simão. Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Aí no versículo 25, nós vemos um contraste com o versículo 14. No versículo 14, só para vocês lembrarem, nós vemos que os apóstolos saem de Jerusalém, né, João e Pedro saem de Jerusalém e vão direto para Samaria para ver o que está acontecendo lá. Do jeito que é falado aqui, dá a impressão que eles foram direto. Jerusalém e Samaria dá em torno aí mais ou menos, em linha reta dá 30 quilômetros. Então, se eles fossem em linha reta até Samaria, seria pelo menos 5 horas de caminhada, né? Mas a gente sabe que a estrada fazia curva, então, sei lá, quantas horas, quantos quilômetros, uns 50 quilômetros talvez aí de distância. Enfim, e aí, então, eles vão para lá, né? Oram, né? Para a descida do Espírito Santo. E na volta, né? A gente vê uma coisa diferente. Né, versículo 25, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Por quê? Eles só foram, né, foram direto, não falaram com ninguém, parece que só falaram com alguém quando chegaram lá em Samaria, mas na volta eles voltaram pregando para o povo samaritano, em vários povoados. Por quê? Provavelmente porque eles entenderam, falaram, não, realmente Deus quer salvar os samaritanos, então na volta vamos pregar, vamos salvar o maior número de pessoas aqui, né? Vamos ganhar para Jesus aqui o maior número de pessoas. E saíram pregando para os samaritanos e quebrou toda aquela barreira que existia, né, entre os judeus e os samaritanos. Então Jesus quebrou a barreira entre os crentes, né, e os samaritanos. Né? E no versículo 26, então aí a história que tinha dado... Lucas aqui tinha dado um tempinho com o Filipe, né? Deixa o Filipe um pouquinho de lado agora, na história. Agora ele volta a focar em Filipe. Né? No versículo 26 nós vemos assim, um anjo do Senhor disse a Filipe. Então provavelmente Filipe estava voltando com Pedro e com João para Jerusalém. E em algum momento, né, do caminho, enfim, talvez já em Jerusalém, a gente não sabe. Mas em algum momento... aparece um anjo do Senhor, né, para Filipe, né, e traz uma ordem de Deus para Filipe, né, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu no caminho, e partiu. Eu vou, só para vocês entenderem, irmãos, eu vou tentar projetar mas eu não sei se eu vou conseguir. Então, se eu não conseguir, pelo menos
Vamos tentar aqui. Aqui está Jerusalém, né? Samaria está aqui. Então, dá aqui, né? Eu medi em linha reta, deu uns 30 quilômetros aqui. Mas a gente sabe que o caminho é cheio de curva, tá? Então, deu muito mais do que isso, né? Espero que vocês estejam vendo bem. E aí, na volta, em algum momento, né, entre aqui e Jerusalém, o anjo do Senhor fala para Filipe ir para essa estrada aqui. Jerusalém está aqui, né? E aí, então, deixa eu ver se consigo focar. Se vocês não estiverem vendo a coisa aí, porque eu não consigo. Se vocês estiverem vendo a Bíblia, é porque eu não consegui projetar. Mas em algum momento aqui, o Espírito Santo, o anjo do Senhor, então, manda Filipe ir para essa estrada aqui. E em algum ponto dessa estrada ele encontra a carruagem do eunuco, né? Então, versículo 26, o anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em uma carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Então a gente vê que não era qualquer um, né? Ele era o servo direto ali, ele que cuidava do tesouro da rainha dos etíopes, né? E ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, então ele era um convertido, né? E na volta, então, ele veio lendo o livro de Isaías, né? O rolo da lei, né? Que continha ali o livro de Isaías. E como Deus é? Deus já sabia, ou Deus programou, né? Fez com que o etíope estivesse lendo, né? Essa parte. A gente vai ver para frente qual que é a parte. E Deus então manda Filipe encontrar esse etíope na estrada, né? E então Filipe sai, vai andando várias horas, pelo menos umas 10 horas de caminhada ali, vamos dizer assim, se ele estivesse de Jerusalém ali, ou próximo de Jerusalém, umas 5 horas, no mínimo de caminhada até chegar na estrada. E aí então ele fica ali esperando, de repente passa uma carruagem, né? E o Espírito Santo fala, acompanha essa carruagem, né? E ele então corre, versículo 29, e o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador, e ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Isso está lá em Isaías 53, 7 e 8. Versículo 34. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? É de si próprio ou de outra pessoa? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, por aqui. Então, a gente vê como que Deus é, né? Deus sabe de todas as coisas e quando Ele quer, Ele faz, né, acontecer. Ele queria, né, que aquele etíope fosse evangelizado. Então ele pegou ali Filipe, né, um Zé Ninguém, alguém que não era ninguém, né, e deu a ordem. E Filipe humildemente, né, aceitou, obedeceu a Deus e foi. Imagina, você andar para Deus, eu vou fazer o que naquela estrada, né? O anjo fala, vai para a estrada vazia, né, ao sul de Jerusalém que desce para Gaza. E aí ele fala, poxa, eu vou andar tudo isso? A estrada o senhor mesmo falou que a estrada estava vazia, eu vou fazer o que lá? Eu vou andar várias horas para chegar lá, né? Eu teria questionado, né? Mas parece que Filipe simplesmente obedece, né? Um coração ali realmente temente, né? E obediente ao Senhor, né? E vai
e Deus usa ele de forma maravilhosa. 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água. Olhe, aqui há água. Tem água, né? O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Né? Versículo 38. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, versículo 40. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então, só para vocês terem uma ideia, de novo, se vocês estiverem vendo a Bíblia, é porque eu não consegui colocar no vídeo. Então, a Samaria, Jerusalém, e aí o anjo mandou ele para cá, né? Ele pegou, encontrou a carruagem por aqui, e aqui, nesse ponto, em Bet-Zur, teoricamente foi onde foi batizado, né, o eunuco, e daqui, assim que eles estavam saindo da água, né, o Espírito Santo arrebatou Filipe, ou seja, Filipe sumiu dali da frente do eunuco e foi aparecer aqui, em Azoto. E daqui ele subiu, né, pregando o evangelho até Cesareia, até aqui em cima no norte novamente. E o eunuco continuou a viagem, né, até o destino final dele. Então, que experiência! Imagina, que experiência de Filipe, né? Primeiro ele abre caminho, né, em Samaria, né, e depois ele é enviado, anda ali mais tantas horas para chegar numa estrada vazia, e ali ele evangeliza uma pessoa, e dali ele tem a experiência de ser transladado. O Espírito Santo pegou ali, né, e arrancou ele e fez ele aparecer, fez ele sumir dali da frente do eunuco, do etíope, e fez ele aparecer em outra cidade, sei lá quantos quilômetros longe, né, quantas dezenas de quilômetros distante, e ali ele então saiu evangelizando e falando de Jesus, né, até Cesareia, até lá no norte. E quem que era Filipe? Mais uma vez, não era ninguém, né? Então Deus aí, enfim, deixa para as aplicações, né? Então, essa é o capítulo 8. Acabamos aqui a exposição. E o que é que nós aprendemos, né, com esse... Que lições podemos tirar com esse capítulo aqui de Atos 8? Bem, a primeira lição que eu encontrei, que eu vi, né, que eu entendi, está lá em Atos, já começa, né, no versículo 1 ali de Atos, né? A perseguição, né, começa ali uma grande perseguição com os crentes de Jerusalém. Era uma igreja que vinha crescendo assim grandemente, né? A gente via assim conversões de 3.000 pessoas, 3.500 pessoas, de milhares de pessoas assim, uma vez só, né? E então imagina o clima, né, entre eles. Nossa, Deus é bom demais, Deus é maravilhoso, está tudo bom, está tudo, né, mil e uma maravilhas. E de repente chega essa perseguição, né, de forma rápida, de forma não planejada, não anunciada, né, veio como uma surpresa, né? Mas a primeira lição que nós vemos é: nem tudo de ruim que acontece com a gente é coisa do diabo ou é pecado, né? É consequência de pecado, né? Castigo de Deus, né? Porque a gente tem muito essa tendência, né? Pô, enquanto está tudo bem, né? Eu nunca vi, né, alguém reclamar para Deus: "Ô Deus, por que comigo? Né? O Senhor me deu tanta bênção, tanta maravilha, o Senhor tem prosperado na minha vida, está tudo 1.001 maravilhas, né, na minha vida, está tudo ótimo.
por que comigo? Que injustiça, faz isso com meu irmão também. Eu nunca vi ninguém orar assim, né? Agora, quando tá tudo bem, a gente, aleluia, glória a Deus. Na hora que pisa no calo, acontece alguma coisinha ruim ali que a gente não gosta. Oh Deus, por que isso comigo? O que eu fiz pro Senhor? Que injustiça é essa comigo? Enfim, então nunca é bom, né, você passar por um momento ali de dificuldades ou de prova. Nunca é bom. Aos nossos olhos carnais, né? Mas muitas e muitas dessas dificuldades, muitas e muitas dessas provações, muitas vezes Deus permitindo, e pior, né, igual aqui no caso aqui dessa perseguição, é Deus comandando, né? É Deus que vai lá e persegue, né? Tudo indica que foi Deus, né? Porque senão a igreja não ia sair dali do lugar, né? A igreja ia ficar parada ali em Jerusalém e para alcançar a área que alcançou, né, de pregação, se fosse sem a perseguição, ia levar muito tempo para alcançar ali, com certeza, ia ser um negócio muito mais moroso. E Deus então acelerou o processo, mandou uma perseguição, né, que é para fazer a vontade dele. Então, quero enfatizar 3 pontos positivos que encontramos nas dificuldades. Às vezes Deus causa ou permite coisas ruins para que aprendamos algo ou para que o plano dele seja cumprido, né? Como eu disse, né? Então Deus permite que é para cumprir o plano dele, que é para nos ensinar alguma coisa, né? Então isso é um lado bom, por mais que doa, por mais que é ruim, mas o final é bênção, né? O final é coisa boa para nós e para o reino de Deus, né? A história de José do Egito é um fato, é uma história clássica sobre isso. Com certeza José, enquanto estava sofrendo, estava preso injustamente, ele com certeza não entendia nada, falando, Deus, mas o que eu fiz? Deus estava trabalhando com ele, mas provavelmente ele não entendia, não via, né? E só foi entender mesmo quando Deus então começou a usá-lo, né, ali de forma poderosa no Egito. Eu uma vez, várias vezes, mas uma vez que eu lembro, uma história que eu lembro que aconteceu comigo, no treinamento de piloto, na missão, né, em Asa Socorro, lá em Anápolis, Goiás, eu queria fazer o curso para ser instrutor de voo, porque assim eu ia conseguir, porque para vir para o norte, né, para Boa Vista, Manaus ou Porto Velho, a gente tem que ter pelo menos, 500 horas de voo. E o jeito mais rápido e mais barato de conquistar essas 500 horas de voo lá em Anápolis era sendo instrutor de voo. Então eu comecei a fazer o curso, me inscrevi lá no curso da missão lá para fazer, né, o curso de instrução de voo. E, irmãos, eu não dei conta. Eu saí do avião bravo, várias vezes chutei o pneu do avião, falei, meu Deus, eu estudei tanto, me preparei tanto para essa aula tal, e fui reprovado nessa aula. O que está acontecendo e tal, e ali eu não entendia direito, mas depois eu entendi, porque como eu não consegui fazer o curso, como eu não me dei bem como piloto, como instrutor, então eu vim para o norte mais rápido. O amigo meu que estava fazendo o curso ao mesmo tempo, ele foi bem no curso e ficou lá pelo menos mais um ano e meio lá, tendo que dar instrução e tal, então ele veio depois de mim aqui para o norte, né? Aí no final, quando eu vim mais rápido do que ele, glória a Deus, né? Obrigado, Senhor, por não ter deixado eu ser instrutor de voo. Então, para mim era uma coisa boa, mas Deus sabia que não era uma coisa boa. Então ele não deixou eu fazer, mas eu, no meu entendimento humano, eu estava achando que era uma coisa ruim, né? Eu falei, poxa, eu não vou passar nesse curso, que ruim, né? Poxa, Deus, o que eu fiz pro Senhor, né? Que injustiça. Mas na verdade era a bênção de Deus. Então, tem muitas dificuldades que vêm para nos abençoar, na verdade, né? Segundo ponto positivo, a dificuldade mostra o amor de Deus por nós. E se agirmos da maneira correta, poderemos sair mais fortes, mais próximos de Deus. Isso está lá em Hebreus 12. Essa eu vou pedir para você abrir. Hebreus 12, do versículo 4 ao 8. Diz assim, começando no versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele... versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor
nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, isso aqui, o autor de Hebreus está lembrando, né, o povo hebreu, falou, ó, vocês estão sendo castigados, né, os crentes hebreus, vocês estão sendo castigados, mas lembre do ânimo, né, veja isso com bons olhos, porque se Deus está castigando vocês, é porque Ele ama vocês e os aceita como filhos, né? Então, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão. Então, dá a entender que a gente pode sim ser castigado por Deus e desprezar, falar, não, eu não aceito, eu sou justo, eu não errei, não quero ser castigado, não quero aprender a lição, não quero me arrepender, né? E aí a gente não se arrepende e continua e toma um caminho que vai para mais longe, né, de Deus, né? Mas o versículo 7 continua encorajando a gente a tomar o caminho certo. Qual que é o caminho certo? É aceitar a repreensão de Deus, é entender que Ele está fazendo aquilo, por mais que doa em nós, por amor a nós, né? E com isso, então, a gente tomar o caminho certo e chegar mais perto de Deus. Versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Interessante que ele coloca toda e qualquer dificuldade como... Fala assim, ó, tudo que acontecer de ruim, finjam, né? Pensa que é uma disciplina do Senhor. E pensa que toda disciplina é um ato de amor de Deus por você. Então, Deus está te amando, Deus está tentando te acertar ali, te purificar, né? Por mais que doa, né? Recebe-as como disciplina do Senhor. Deus os trata como filho. Ora, qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então, se nós aceitamos a disciplina do Senhor, né, a saída final são frutos de justiça e de paz, né? Então, aqui ó, no versículo 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, aqueles que aceitaram a disciplina, se arrependeram dos seus pecados, mudaram de vida, né, o resultado vai ser justiça e paz. Para aqueles que pegaram a disciplina e falaram, não aceito, não vou me arrepender, não vou mudar de vida, não vou mudar minha atitude, então ele não vai ganhar paz e justiça, ele vai ganhar mais dificuldade para a vida dele, mais castigo, e assim, e um pecado vai puxando o outro, né, até perdição. E 3, né, terceiro ponto positivo, Atos 8:4, vamos voltar lá para Atos, deixa eu agora perdi aí, Atos 8, 8:4, os momentos de dor também são hora, né, de evangelizar, né? Então nós vemos que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem, né? Então um momento de dor ali, fugindo, né, tiveram que sair de suas casas de forma rápida e violenta, né? E mesmo assim eles não ficaram, tadinho de mim, coitadinho de mim, mas eles aproveitavam cada momento ali para evangelizar. Então, está passando por dor, está passando por dificuldade, e apareceu alguém para evangelizar, evangeliza, tá? Deus se agrada disso, por mais difícil que pareça, irmão, é difícil, eu sei, não julgo ninguém que não consegue, tá? Mas Deus encoraja a gente a fazer isso. Por isso, precisamos agradecer a Deus em tudo o que acontece, né? 1 Tessalonicenses 5:18 diz assim, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E em Tiago 1:2-4, né, diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Enquanto estamos passando por dificuldade, fica difícil de acreditar, de entender que Deus está no controle. Mas precisamos agradecer a Deus em todo e qualquer momento de dificuldade, não só nos momentos de alegria, mas principalmente também nos momentos de dificuldades. Porque a perseverança na fé, né, produz a aprovação da nossa fé. Se a gente continuar, se a gente não desistir, né, vai produzir perseverança. E a perseverança, assim que ela ter a ação completa, né,
vai nos transformar, vai nos tornar perfeitos e íntegros e nada deficientes. Então, você quer ser perfeito e íntegro, né? Agradeça a Deus nos momentos de dificuldade, glorifique a Deus nos momentos de dificuldade. E, para finalizar, então, segunda lição, né, que eu aprendi com Atos 8, é que Deus não usa apenas os homens conhecidos pelos homens, Ele usa quem Ele quer, ou seja, Filipe não era conhecido pelos homens, mas Deus conhecia Filipe e usou ele porque Ele quis, né? Deus usou Filipe porque Deus quis, né? Não usou Pedro, não usou João, usou de outras maneiras, mas essa história, né, citada aqui, Deus quis usar Filipe, né? Filipe não era ninguém famoso ou conhecido, mas era cheio da presença de Deus e ele conhecia Deus. Nós vemos isso em Atos 6:3, né, que falam que era para escolher pessoas cheias do Espírito Santo e Filipe foi um dos escolhidos. Então ele era cheio do Espírito Santo. Você quer ser usado por Deus, né? Então busque ser cheio do Espírito Santo, né? Leitura, oração, leitura da palavra, oração, né? Busca por santidade, entendimento da palavra, enfim, busque estar na presença de Deus, né? E Deus vai te usar de maneira sobrenatural como usou a Filipe. Ele pode usar qualquer um? Pode. Ele pode usar um descrente? Pode. Mas é muito melhor ser usado por Deus sendo cheio da presença dele, sendo cheio do Espírito Santo dele. Porque a gente não vai ganhar só experiência, mas a gente vai ganhar uma vida, né? Uma intimidade com Deus que é bênção em qualquer momento, em qualquer... Porque o descrente que é usado por Deus, ele é usado só naquele momento, pronto. Ele não tem mais experiência com Deus, né? Não tem mais aquela vivência, ele não sente mais aquela presença de Deus ali na vida dele, ou aquele crente morno, né? Vamos colocar aqui também, um crente morno, enfim. Mas se você é cheio do Espírito Santo de Deus, é todo dia sentindo a presença de Deus, que é a melhor coisa. E Deus usa os humildes, né? Então, pois Filipe, mesmo sendo cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aceitou trabalhar servindo as viúvas, né? Então, ele era cheio do Espírito Santo. E qual o trabalho que ele foi designado? Servir as viúvas, né? Então, não, parece que para nós, né, na nossa mentalidade carnal, não cabe, né? Alguém cheio do Espírito Santo tem que ser um líder, tem que ser o pastor, tem que ser o líder da igreja e tal, tem que estar num patamar de liderança. Mas não, né? Para Deus não existe isso, né? Então, seja humilde, né? Naquilo que você faça, seja humilde, receba as dicas de outras pessoas, né? A repreensão de outras pessoas, né? Com um coração humilde, né? Por mais que doa no momento ali, mas depois você pare para pensar, reflita e ver se aquilo realmente é Deus, né, querendo te abençoar, é Deus te dando um direcionamento, né? Eu sei que nessa fase de adolescência a gente, né, acha que sabe tudo, os pais vêm ali com a intenção de nos ajudar e a gente, não, pai, você não sabe de nada, você não entende, você é muito velho. Então pare, né, aceite a dica ali do seu pai, escute, por mais que você num momento ali não aceite, não entenda, mas depois volte, pare, pense, relembre aquilo que o seu pai falou, né, e ali, né, pondere seu pai, sua mãe ali, o que eles falaram, né, e ver se aquilo, né, é um direcionamento para Deus te abençoar. Então, humildade, né, Deus usa os humildes, né, Deus exalta os humildes e derruba os exaltados. Amém? Então, espero que Deus abençoe muito vocês. Espero que vocês tenham entendido pelo menos esse finalzinho aqui, né? E que Deus possa estar cada dia mais e mais usando vocês, onde vocês estiverem, que vocês possam ser, que nós possamos ser um Filipe na vida, né? Cheio do Espírito Santo, de sabedoria e humilde, né? Disposto a fazer a vontade de Deus. Amém? Um grande abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima. Senhor, Pai, muito obrigado por esse dia, que o Senhor possa nos abençoando, Pai. Abençoe esse dia, que o Senhor nos guarde, que a gente nunca se desvie dos seus caminhos, nos perdoe dos nossos pecados e nos proteja de todo mal, Pai. Nos dê saúde e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.